noite. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Realmente as coisas parece que se replicam na nossa política local. Por que eu falo isso? Eles fazem, nós mostramos, e aí vai verificar, acaba fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, sem mudar nada. Vamos assim, vamos continuar o nosso jornal. Olha só, nossa mídia social está aqui, ó. Por isso que eu digo, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos. A cada dia que passa, nós estamos percebendo um número maior, cada vez maior, de pessoas assistindo nossa programação, curtindo, ouvindo, replicando e divulgando para todo mundo vir assistir a MDTV, um canal que realmente emociona todos nós aqui da cidade. Mas é o que eu falo, cada dia que passa, uma alegria, uma felicidade a todos nós. Bom, vamos lá, vamos começar? Inauguração do batalhão da Polícia Militar. A turma fala assim, coronel, o senhor vai criticar até a Polícia Militar? Eu vou falar aquilo que vocês, às vezes, não têm conhecimento, mas nós precisamos divulgar. Nós precisamos levar a informação à população. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, estava previsto a vinda do governador em Mogi Guaçu. Ele não veio, veio apenas o secretário de Segurança Pública, capitão Derrite, que é um dos possíveis candidatos a ser senador por São Paulo. Ele já é deputado federal e deverá ser candidato, um dos candidatos ao Senado por São Paulo. Está aí, vamos verificar e vamos ver como que as coisas vão acontecer com o tempo. Veja a matéria. Com investimento de mais de 10 milhões de reais, foi entregue nesta terça-feira, dia 5, oficialmente, a nova sede do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior em Mogi Guaçu, no Jardim Novo 2. A nova sede da PM na região foi inaugurada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, o capitão Derrite. O evento recebeu prefeitos e vereadores da região. Para quem não conhece, o capitão Derrite é esse aqui, ó, que está bem aqui ao meio, bem ao centro aqui. Só lembrando, vão inaugurar, vão descerrar placas, vão fazer mil coisas. A única coisa que a prefeitura fez aqui foi ceder a área para se construir o batalhão. Somente isso. Dinheiro do Estado, projeto do Estado, mobiliário do Estado, policiais do Estado, viaturas do Estado. Vai verificar que vai ter um monte de político aqui, plantado que nem papagaio de tirar foto. Veio deputado que é favorável, que não é, que é a favor, que não é, para tirar foto, para aparecer no marketing. Você imagina bem, agora vai ter lá prefeito da cidade, prefeito da região, vereador da cidade, vereador da região, veio aqui para tirar foto, para depois falar assim, olha, eu estava lá, eu estava junto, tudo mais. Mas um fato que me chama a atenção referente a esta inauguração. Realmente precisava-se ter um batalhão? Realmente precisava-se ter um batalhão. Maravilha. Mas nós temos algumas curiosidades desse batalhão que eu preciso falar para vocês. Este batalhão, 26º, que hoje ele está na cidade de Mogi Guaçu,
Ele foi criado inicialmente na cidade de Campinas. Ele existia na cidade de Campinas por volta do ano de 1986, 87. Quando ele foi criado, eu não lembro necessariamente a data. Eu só lembro de duas curiosidades desse batalhão. A primeira curiosidade desse batalhão: o primeiro documento deste batalhão, quando foi criado em Campinas, foi redigido pela minha seção. Na época, eu era o chefe da seção de Relações Públicas do batalhão. Eu era o chefe da seção de Relações Públicas e o primeiro documento desse batalhão, quem fez foi eu. Ainda lembro muito bem que foi um documento para a Ródia, que está sediado na cidade de Paulínia. E outra curiosidade desse batalhão, eu não sei se vocês observam, que no braço do policial tem um brasão. Este brasão do 26º, o primeiro brasão da unidade, quem fez, quem elaborou, quem redigiu e encaminhou toda a documentação para São Paulo, também foi eu que o fiz, e isso em 1985, 86. Mas são curiosidades da nobre Polícia Militar. Mas agora eu falo para vocês, o 26º Batalhão, ele está numa situação, como toda a Polícia Militar, numa situação um pouco, não vou dizer difícil, mas que está passando praticamente várias secretarias do governo do Estado. O 26º Batalhão, hoje, está com uma deficiência aproximada de 20% do seu efetivo. Isso quer dizer que nós estamos com quase 1/5 do efetivo da Polícia Militar faltando. Aí você pergunta, por que o governo não completa? Por uma razão simples de falar para vocês. Não está tendo candidatos para ingressar na Polícia Militar. Por incrível que pareça. A Polícia Militar forma aproximadamente 5 mil policiais por ano. 5 mil policiais por ano. E não consegue completar esse efetivo. Você imagina bem, 20%? Significa que a Polícia Militar teria que passar 5 anos sem nenhum policial aposentar e contratando 5 mil policiais todos os anos para completar todo o efetivo, o que é quase humanamente impossível. Está aí uma mensagem só para vocês saberem. Obrigado. E mais um detalhe, nós tivemos também hoje uma ocorrência hoje não, na verdade, foi uma ocorrência ontem muito séria. Um homem de 52 anos foi soterrado quando cavava uma vala no Distrito Industrial. Vejam só. O funcionário de uma empresa que atuava nas obras de um galpão localizado na rua Oswaldo Maximiano, no Parque Industrial de Mogi Guaçu, infelizmente perdeu a vida em um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira. Os bombeiros deram início à remoção da terra manualmente e encontraram a vítima já inconsciente. No segundo momento, com o auxílio de um trator, o restante da terra foi removida sobre o corpo do homem, que teve seu óbito sendo constatado pelo SAMU. Se vocês verificarem, a obra que estava sendo feita é bem na lateral aqui do Distrito Industrial, que estava sendo. Essa vala desabou sobre ele. Inclusive, segundo algumas informações, parece que nessa hora que desabou, também o trator teve uma queda que o atingiu. Mas nós também, olha só, nós verificamos, parece que ele teve um mal súbito nessa hora. Na hora desse mal súbito foi que o fato praticamente se originou. E vocês chegaram a ver a matéria? Vejam só. Isso que eu digo para vocês. Isso que eu digo para vocês. Nós temos que tomar o máximo de cuidado. Ele, nessa hora, um mal súbito, faleceu. E contamos, por incrível que pareça,
nessa hora, com apoio da Polícia Militar, não somente para atender a ocorrência, pois o fato dele era tão grave que ele precisava ser socorrido em um hospital de referência mais próximo. O hospital de referência mais próximo que nós temos é na cidade de Campinas. Como que ele ia daqui para lá para Campinas? Através do helicóptero Águia, também da Polícia Militar. Ele ia ser deslocado para Campinas. Porém, a hora que o SAMU chegou no local, ele já estava sem vida. Ele já tinha ido a óbito. Então, fica aí a nossa indignação pelos seus familiares. O nome dele é Wilson de Faria, um homem de 53 anos. Olha só, jovem, 53 anos. Jovem, por incrível que pareça. Hoje a média de vida do povo brasileiro está chegando próximo aos 85 anos. Então você pode verificar que ele ainda tinha mais 32 anos tranquilamente para viver aí. É isso daí, senhores. Hoje, como nós vamos falar de matérias políticas, eu vou deixar para falar todas no segundo. Então nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna rapidão. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Que eu falo para vocês. Lembra que uma vez eu falei que eu não ia mais falar de política? Mas não tem como não falar de política. Vocês assistiram a sessão da Câmara de ontem? Sessão da Câmara não, a sessão da Câmara de ontem? A sessão da Câmara de ontem foi top. Está mostrando realmente, cada um está mostrando a sua capa. Está tirando a sua capa. Se fosse um véu, o véu estaria saindo, está sendo desnudado, mostrando realmente quem são e como são nossos vereadores. E a primeira que eu quero mostrar hoje é um atrito que passou a ter entre dois vereadores da Câmara Municipal. Um fato que envolveu um vereador que já está com mais de um mandato e um vereador que está retornando agora com um novo mandato. E o fato que chamou a atenção, que chamou a atenção, e eu olhei, realmente a gente tem que observar, é que o vereador que já está mais mandatos recentemente na Câmara, estava tendo aulas com o outro vereador. Olha só que coisa bonita, um vereador dando aula para o outro, mostrando como é trabalhar na Câmara Municipal. Vejam o vídeo.
isso, eu me coloco, senhor vereador e líder do prefeito, à sua disposição, se você quiser ter uma aula comigo, com o meu assessor. Agora, o senhor vai dar aula e uma boa sorte para o senhor. O vereador Batatinha tentando explicar e se justificar referente ao planejamento da prefeitura. O vereador Alex mostrando que, se quiser, ele dava uma aula para o outro vereador, que é o líder de governo na Câmara Municipal. E no final o vereador ainda fala assim: obrigado. Por que nós pegamos só esses trechinhos da fala dos três? Porque mostra um fato realmente interessante sobre a Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Mostra um divisor de águas dentro da Câmara Municipal. Ou se é a favor e se defende com unhas e dentes e garras o prefeito, ou você é do outro lado e fica falando, fazendo vídeos e se mostrando apenas por isso. O que eu quero enfatizar no tocante a isso? Falar que, se você é situação e quer defender o prefeito, entre com argumentos, com fatos. Pois contra fatos não há como se contestar. Agora ficar só, eu defendo o prefeito, sou líder do prefeito, olha lá, o prefeito está fazendo. Entre com fatos. Mostre para nós como que ficou esse déficit de 98 milhões do ano passado. Mostre como que a prefeitura vai estar com um déficit, ou seja, vai estar devendo em dezembro desse ano algo próximo a 350 milhões. Mostre para nós. Esses debates na Câmara, na verdade, para mim, eles ainda estão sendo pouco produtivos. Para que eu estou chegando a esse ponto falando para vocês? Estão vindo aqui fazendo blá, 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 mas no fato, mostrar a realidade para a população não está sendo mostrado. Olhe a situação que a prefeitura está. Olhe, daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, do Vale Alimentação, que eu até ontem brinquei, Vale Miséria. E aí, na hora que nós estávamos mostrando o jornal, tinha uma vereadora na Câmara Municipal falando Vale Miséria de uma outra forma. E nós vamos mostrar aqui também. Está virando o quê? Uma cortina de fumaça que ninguém mostra a realidade de como está a prefeitura. Se nós não vamos buscar os fatos e apresentá-los para a população, a Câmara Municipal está fazendo de tudo para jogar um cobertor sobre tudo isso. Então, quando nós fizemos essa pequena tiragem de fatos que eles falaram, um pedindo aula, o outro falando que vai dar aula e depois falando obrigado, foram falas que eles fizeram de um contexto e nós mostramos para vocês. Mas que, na verdade, eu falo que todos precisam realmente entender o princípio real. Qual é a função do legislativo e qual é a função do executivo. Hoje nós estamos tendo um executivo, que é a prefeitura, e um legislativo que está tendo a missão única de dar só amparo, proteção e cobrir isso que está acontecendo. É um fato chato, mas é o que está acontecendo. Outra situação que eu quero falar para vocês também é sobre a sessão da Câmara, onde uma vereadora se aviltou a falar do Vale Miséria, ou do Vale que eles estão falando, do Vale Alimentação. Eu vou colocar a fala inteira dela, eu vou colocar a fala inteira da vereadora, mas eu vou apresentar detalhes do que ela fala. Vejam só. Para que melhore, para que a gente consiga
de alguma forma, seja com emenda, seja... Vamos tentar pra gente ver, né? Eu sei que nem o vereador falou, é uma mixaria, mas para um pobre lá, não vou falar nem bairro aqui, porque um pobre que precisa, R$300 faz muita diferença. E que não, então que nós consigamos, de alguma maneira, tirar aqui, colocar ali, fazer alguma coisa para melhorar essa situação, né? E para que eles consigam receber. Vocês ouviram o que ela falou? Se vocês quiserem, depois eu até volto para colocar. Mas eu vou enfatizar o que ela fala. Deixa a imagem dela estática, por favor. Isso, beleza? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é que ela menciona para o pobre. Para o pobre. Então vamos lá. Se ela está falando para o pobre e está mencionando sobre vale alimentação, ela está dizendo que o funcionário público é pobre. Se ele é pobre porque os vereadores não estão lutando pelo salário digno dos funcionários públicos. Aí eu digo, não é um vereador, todos os vereadores não estão trabalhando para que o salário do funcionário público pobre, como ela mesma falou, nas palavras dela, precisa de ajuda. Se ele é pobre, ele precisa de ajuda. Sinal que o salário dele não está condizente com o que ele está trabalhando. Primeira coisa que ela menciona é este fator. Segundo fator que ela fala, que vocês devem observar, eu nem vou falar o bairro para não dizer o bairro. Eu vou falar para você, vereadora. Você não quer falar o bairro? Eu falo para você. IP Amarelo, Eldorado, Canaã, Santa Terezinha, Chácara Alvorada, Martinho Prado. Se você não quer falar o que é periferia, eu falo. Parque dos Eucaliptos. Tá aí, eu coloco para você aquilo que você não falou, que é periferia, que deve ser onde um funcionário público pobre tem condições de morar, porque não tem um salário digno, porque os vereadores não estão representando dignamente para que eles tivessem um bom salário. E detalhe, de onde que você foi buscar voto, vereadora? Na periferia, onde estão os pobres. Porque quando você vai à sua igreja, lá dentro você não tem milionários, a não ser o chefe e os pastores. Você foi lá nos pobres buscar os votos. E os vereadores foram eleitos, a maioria com voto dos pobres da periferia, vereadora. Então, vereador, quando subir à tribuna, pense bem, pois nós temos que lembrar de onde nós viemos, de onde nós somos. Por exemplo, Jardim Eldorado é periferia, vereadora? Será que antes de ser vereadora, você não pertencia ao Jardim Eldorado? Você não era da periferia? Você também não era pobre? Ou só com o salário de vereadora você já deixou de ser pobre? Daqui 3 anos, vá pedir voto menos para a periferia. Ou será que só os membros da igreja a qual pertence vai ser suficiente para te reeleger novamente, vereadora? Lembrando, funcionário público, eles conseguiram por mérito próprio, por um concurso. Não foi, chegou lá e falou para a população, vote em mim, pelo amor de Deus, vote em mim. Não, eles conseguiram por mérito próprio. E eles merecem ser tratados com respeito e dignidade. Morem eles no Eldorado, no Canaã, no Santa Terezinha, no IP Amarelo, no Parque dos Eucaliptos, na Chácara Alvorada, no Itaqui. Não importa, eles têm que ser tratados com respeito, como todo ser humano o tem. Ser tratado com respeito e dignidade, vereadora. Sei que as suas falas podem ter tido
outro objetivo. Mas, da forma como tu falaste, ofendeu a classe dos funcionários públicos. Pense nisso, vereadora. Daqui 3 anos, você vai passar por uma prova. A prova de uma nova eleição. Está aí, ó. E por falar em eleição, vou mostrar um vídeo para vocês. Ou melhor, nós mostramos o vídeo ontem e eu vou replicar o vídeo novamente hoje. Olha as falas do prefeito, quando ele falou, confie em mim. Vejam só. Pedimos, pessoal, o seu voto de confiança uma vez mais. O seu voto da sua família, de amigos e de vizinhos. Confie em mim, vote em mim. Lembra quando eles estavam na eleição, na campanha, e pediram voto? O prefeito e o vice, na época, buscando a reeleição. Vote em mim, vote em mim. Confie em mim. Votaram e confiaram. Mais uma vez, travês de novo. Porque não foi uma única vez que ele falou confie em mim. Ele falou várias vezes em várias situações. Quando foi para tirar o Vale Alimentação, ele falou, confie em mim que até outubro eu devolvo. Passou a eleição, esqueceu completamente. Em janeiro, passou novamente a lei, confie em mim, eu vou pagar. E agora, suspendeu pela 500 vezes que não vai pagar o Vale Alimentação. E eu já deixei bem claro e falei para vocês que a prefeitura está sem dinheiro. Mas por que eu estou falando novamente, de novo, outra vez, isso? Porque o presidente do sindicato veio a público e falou isso. Vejam. Os vereadores receberam o Sindisul, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Guaçu e região, que cobram a concessão do benefício prometido pelo governo municipal. A Câmara se prontificou a ajudar através da devolução do Dual Décimo à Prefeitura e o presidente Guilherme de Souza Campos, o Guilherme da Farmácia do PSD, já adiantou que vai adiar a reforma de gabinetes para 2026 para usar esse dinheiro para ajudar o abastecimento do Vale. Antes da reunião com os vereadores, a diretoria do Sindisul se reuniu com o secretário de Finanças, Jones Martins. Ele pediu até o dia 29 para dar um posicionamento sobre o fornecimento do cartão alimentação. Disse que há grandes possibilidades, mas não garantiu nada, informou o presidente do sindicato, Miro Sutério. O sindicato fez uma reunião, aí o prefeito apareceu, aqui está conversando com os vereadores, mas depois ele disse que conversou com o prefeito e falou que vai aguardar até o dia 29. Vocês lembram que ele falou em outubro do ano passado? Vamos aguardar o prefeito? Vamos dar esse voto de confiança ao prefeito? Vocês estão dando esse voto de confiança no prefeito desde junho do ano passado. Já passou junho desse ano, ou seja, já fez aniversário e vocês ainda estão na mesma ladainha. Confie no prefeito. Mas o que é mais descabido é o presidente do sindicato não tomar providência nenhuma. Não é greve, é entrar na justiça. Presidente do sindicato dos funcionários públicos. Vou falar de novo. Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, impetre uma ação na Justiça do Trabalho exigindo o pagamento do valor correspondente à cesta básica. Por quê? Já que a vereadora disse que é um salário de miséria, que é para pobre, por que a prefeitura não paga? Porque vereadores estão dando até cestinha para comer lanchinho na Câmara Municipal com a desculpa de que vai trazer crianças na Câmara Municipal e quer dar lanchinho para as crianças. Essa é a desculpa que eu escutei esfarrapada de uma pessoa
que deveria primeiro olhar para si do que chegar e falar de outrem. Porque primeiro a gente tem que olhar para si para depois falar da situação. E realmente, um cafezinho para os vereadores a um custo de R$30 para cada vereador, apenas para uma sessão que dura poucas horas, é absurdo. E vem agora o presidente do sindicato falar que vai dar o prazo até dia 29. A vereadora mora no Jardim Eldorado e fala que quem mora na periferia é pobre. O presidente do sindicato vai acreditar mais uma vez que o prefeito vai cumprir. Não vai, ele não tem dinheiro. Nós já falamos que a dívida da prefeitura está astronômica, que a arrecadação está caindo drasticamente. Deu uma melhorada porque fizeram um empréstimo de 105 milhões. É só para tampar buraco. Senhores, acredite quem quiser. Fale o que vocês quiserem, pense o que vocês quiserem. Mas a situação em Mogi Guaçu está caminhando para um caos. E não é longe, não. É próximo. É perto. Pense nisso, senhores. Vou encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, quarta-feira. Obrigado a todos vocês. Até lá.